Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão, graça e paz do Senhor Jesus, vamos para mais um episódio aqui do programa Leitura Guiada, onde nós lemos a Bíblia diariamente. Hoje nós vamos ler, estamos fazendo a leitura de Juízes capítulos 1, 2, 3 e 4. Nós já fizemos aí em outro momento a leitura do capítulo 1 e 2, e nós estamos agora no capítulo 3, a partir do verso 7, que inicia aqui, irmãos, a segunda parte do livro de Juízes. Até aqui nós vimos uma introdução de como Israel entrou em Canaã, não cumpriu a vontade de Deus e acabou então tendo derrotas militares, e também permitindo que os habitantes de Canaã permanecessem em suas cidades. E a gente vê ali uma explicação teológica de como Deus permitiu esses moradores estarem ali entre eles para provar o coração dos israelitas. No verso de número 7 em diante, do capítulo 3, nós começamos a segunda parte, então, do livro de Juízes, que é a resposta divina para a cananização de Israel, trazendo ali os ciclos de apostasia e de libertação. A gente vai começar a ver os principais juízes agora aparecendo. Então, aqui do verso de número 7 ao verso de número 11, a gente vai ter Otniel, o primeiro grande líder de Israel, no ciclo do domínio dos arameus. Não sem antes, aqui no verso 7, trazer um marcador para a gente. Veja, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Ou seja, traz aqui para a gente uma menção de como estava a situação do povo nesse momento da cananização. Aqui, se na sua Bíblia está escrito poste ídolo, na verdade, o que é esse poste ídolo? É um culto a Aserá, É uma deusa representada ali nas árvores, também conhecida como esposa de Baal. Agora a gente tem alguma questão, olha, veja, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo, no caso seria Aserá. Acho que a tradução mais novas, como a NVI, já traz ao termo Aserá aqui, Bom, Baalins e poste ídolo. A gente já viu lá no verso 13 do capítulo 2 que o povo de Israel serviu a Baal e a Astarote. Aqui agora, os Baalins ao poste ídolo Aserá, Então o que pode ter acontecido aqui? Pode ser que Baal, na cultura antiga, tenha duas esposas, chamada uma Astarote, a outra Aserá, como também pode ser que o autor tenha se confundido e trocado o nome dessa divindade. Ao invés de colocar Astarote, colocou Aserá, ou tenha trocado anteriormente, tanto faz. Mas a ideia é que esses dois vão sempre andar juntos, Baal e Aserá, e depois, inclusive, no tempo da monarquia, alguns do povo de Israel vão considerar, inclusive, Aserá como esposa do próprio Yahvé, tamanha é a idolatria do povo. E essa idolatria resulta em quê? Lá no verso 8, o Senhor, irado, entrega o povo nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e o povo fica ali refém deles durante 8 anos. São os arameus, é o grupo étnico dos arameus. Esse rei dos arameus, Cusã-Risataim, era uma nação muito forte, talvez os mais fortes que o povo de Israel estaria enfrentando, e dominou aí Israel durante 8 anos. No verso 9, nós temos a resposta do povo à opressão. Veja, clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Perceba que ele é filho de Kenaz, ele é um queneu, ou quenezeu, ele não é, na verdade, quenezeu. Queneu era a família do sogro de Moisés. Caleb e Otniel eram quenezeus. Não era, portanto, etnicamente do povo de Israel, mas ele entra nesse povo pela sua fidelidade, habita ali durante muito tempo, e ele vai ser aquele que Deus vai levantar
para ouvir o clamor do povo. E aí estabelece-se então um ciclo. O povo desobedece, é oprimido, é condenado, e aí clama, arrepende e vem a misericórdia de Deus. Aí mais uma vez o povo desobedece e vem a condenação, mas o povo se arrepende e vem então a misericórdia. Este é o ciclo do relacionamento com Deus que se estende até os nossos dias, né? Para aquele que desobedece, vem a condenação. Para aquele que se arrepende dos seus pecados, vem a misericórdia. Nós vivemos isso na nossa vida diária, né? Se obedecemos a Deus, recebemos, né, a sua misericórdia. Se desobedecemos a Deus, recebemos então a punição pela desobediência. O verso de números 10 diz que veio sobre ele, né, Otiniel, o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Veja, você não tem aqui, essa passagem do verso 7 ao 11, ela é muito emblemática porque ela deixa lacunas, né? Por exemplo, não diz de onde vem Otiniel, ou de qual tribo ele está representando, não diz o que é esse Espírito do Senhor, como é que foi colocado sobre ele, não diz como é que foi essa peleja em detalhes, né? A ideia é apenas trazer essa história para estruturar o início de um ciclo, para exemplificar o início de um ciclo. O povo foi rebelde, então caiu nas mãos dos inimigos, clamou ao Senhor, e Deus levantou um juiz, o juiz livrou o povo, e o povo foi obediente, viveu em paz durante um certo tempo, até a morte desse juiz. Então o primeiro ciclo aqui dos arameus, né, e de Otiniel, é um ciclo que vem para estruturar o nosso pensamento, a nossa leitura, para já entender que nos próximos o que vai acontecer é exatamente isso, agora de forma mais detalhada. Interessante você perceber que quando no verso 11 fala-se de 40 anos, é uma data fechada, né? Ela é uma data arredondada, que provavelmente não foi 40 anos, porque ela marca aqui uma geração. Então toda a geração de Otiniel foi fiel a Deus até a morte dele. Quando ele morre, vem uma outra geração que não obedece a Deus, e aí passa então a sofrer os castigos da desobediência. E perceba no verso 11 também que quem ficou em paz não foi o povo, mas foi a terra, né? Olha, a terra ficou em paz durante 40 anos, ou seja, o povo estava sofrendo o efeito do pecado, mas quem também sofria esse efeito do pecado era a terra. A terra sofre os efeitos do pecado humano, e aqui traz a ideia de que essa terra ficou em paz durante 40 anos, né? Ou seja, não houve mais guerras, simbolizando que a guerra também traz efeitos ruins e ruins para a terra, o ambiente ali em que se vive. Então nós temos estabelecido aqui um paradigma, né? Um conceito interessante de que se obedecermos a Deus, seremos abençoados, se desobedecermos a Deus, seremos responsáveis aí pela punição ou pelo castigo que viria sobre as nossas vidas, né? A partir do verso de número 12, começa o segundo ciclo dos juízes, que vai falar sobre Eude e o domínio moabita, lá no verso 12 até o verso de número 30. Né? E depois a gente vai ver no capítulo 4 o outro ciclo, o ciclo cananeu, o ciclo do domínio cananeu, com o juiz sendo Débora e Baraque. Vamos então ao verso de número 15. Antes disso, né, nós temos ali do verso 12 ao 14, um breve relato de como os filhos de Israel perderam a cidade de Jericó para Eglon, o rei dos Moabitas. Esse relato, verso 12 ao 14, serve para introduzir a história de Eude, no verso de número 15, veja. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Quando o texto fala de Eude como sendo canhoto, nós temos aqui, irmãos, uma ironia, porque a tribo de Benjamim, ela é conhecida, né? O nome Benjamim foi dado
por Jacó, significando filho da minha mão direita. Né? Então, filho da mão direita, trazendo a ideia de bênçãos, né? De presença de Deus, mas Eude era um homem canhoto. Por canhoto aqui, não entenda-se canhoto de fato, né? Mas seria aquela pessoa que se fez canhota na guerra. Por exemplo, um soldado que, se preparando para a guerra, ele aprende a lutar com ambas as mãos, né? Então ele deve ser destro, porém ele amarra a mão direita, isso era uma prática comum na época, ele amarrava a mão direita e ele aprendia então a lutar apenas com a mão esquerda, né? E ele poderia então, numa guerra, usar as duas mãos. Isso dava vantagem a ele, porque se você tem uma guerra de 2 soldados usando espada e escudo, se ambos usam o escudo na mão direita e a espada na mão esquerda, eles estão no mesmo ângulo, né? Então um escudo se choca contra o escudo do outro. Então você teria que atacar a pessoa de forma horizontal, né? Agora, se um soldado destro carrega o escudo na mão direita, ele tem uma diferença, porque aí o escudo está posicionado em um lado oposto ao escudo do adversário, ele tem uma habilidade, uma vantagem melhor aí nessa guerra. Então traz a ideia de habilidade de Eude, tá? Eude era um homem habilidoso na guerra, usava inclusive a mão esquerda para o combate, e vem da tribo de Benjamim, o que é irônico, porque Benjamim é o nome que significa filho da mão direita. Eude também é tido como uma pessoa astuta, né, enganadora. O que ele vai fazer? Ele leva então tributos ao rei de Eglon, né, mas vai também com punhal de 2 gumes. O que é essa expressão, né? Punhal de 2 gumes? É uma adaga, né, uma faca muito afiada que tem 2 lâminas. A lâmina está dos 2 lados, né, dessa adaga. Ou seja, né, uma faca com 2 lâminas. Então a gente vai ver aqui no verso 17 o plano, né, traçado por Eude. Então ele leva o tributo a Eglon, traz uma característica aqui física de Eglon. Eglon era um homem gordo, portanto sem muita habilidade, né, sem muita destreza, sem, né, com falta ali de mobilidade. Ele entrega o tributo então ao rei Eglon, vai saindo, porém no verso 19 ele volta, né, do ponto em que estavam as imagens de escultura. Essas imagens de esculturas provavelmente eram imagens, né, se estão em Gilgal, estão em Israel, feitas pelos próprios israelitas para adorar os deuses moabitas. Então já traz o elemento aqui de idolatria. E aí Eude vai dizer então ao rei Eglon: tem uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. Aqui existe, irmãos, no hebraico um jogo de palavras interessantes, porque quando Eude diz tem uma palavra secreta a dizer-te, né, essa expressão que ele usa, debar, tanto pode significar palavra como objeto. Então é como se ele está usando uma palavra com duplo sentido, dizendo assim: tenho um objeto para te entregar. E o rei, então, Eglon, entende isso como se fosse uma palavra de fato. Provavelmente ele receberia uma nova quantia em dinheiro, um presente, ou uma denúncia de uma rebelião do povo, né? Então ele entende aqui Eude como não um adversário, mas como um cúmplice, né? E o rei, então, pede para que todos se calassem e deixassem ele sozinho com Eude, ou seja, mordeu ali a isca, né, para ficar sozinho com Eude. Eude entrou numa sala de verão. Aqui nós temos a ideia de uma sala fresca, uma sala mais ventilada, né, porque o verão naquela região é muito quente, né, e o rei tinha essa sala só para si, onde estava sentado, ou seja, o rei estava sentado no seu trono, numa sala mais fresca. E aí sim, no verso 20, Eude diz: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Agora ele está se colocando como uma espécie de profeta. Veja, lá no verso 19 ele diz: tenho uma palavra secreta a te dizer. Dá a entender também que ele está dizendo assim: tenho um objeto secreto a te entregar, né?
Aqui no verso 20 ele já coloca, tem uma palavra de Deus, ele espera que seja tratado como um profeta. E aí veja o verso 21, né? Eglon se levanta, e no verso 21, Eude estende a mão esquerda, puxa o seu punhal do lado direito. Veja a ideia de velocidade, por isso que lá no verso de número 15, detalha que Eude é um homem canhoto, porque o punhal, ele está no lado, na perna direita, na coxa direita de Eude. Se ele puxa esse punhal com o braço direito, ele perde tempo. Até porque provavelmente ele está correndo em direção ao rei. Então ele vai correndo e ele puxa com o braço esquerdo o punhal que está na perna direita, né? E crava ele então no ventre do rei Eglon, de tal maneira que entra também o cabo e a lâmina, ou seja, tudo fica preso ali na barriga de Eglon, provavelmente, né? Eude sai da sala por um postigo, por um vão, e tranca as portas, né, para que ninguém chegasse até o rei, ou para que tivesse tempo de fugir. No verso 24 diz que, tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram, sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Olha que interessante, né? O rei, na mentalidade dos seus servos, estaria utilizando-se do banheiro. Isso é irônico, né? É irônico, mas para mostrar o quanto esse domínio, né, dos inimigos era também um domínio provocado pela idolatria, e é retratado com ironia, né? Traz a ideia de que esse rei de Moabe era um rei estúpido, né? Que o povo de Moabe estaria junto das fezes, o rei de Moabe estava defecando, ou seja, sem importância, sem valor, mas sem valor quando o povo é obediente a Deus. Mas se o povo não for obediente a Deus, eles vão ser dominados por povos sem nenhum valor, né, que estão misturados às suas fezes, né? Essa é a ideia que o texto traz para a gente, né? Então veja o verso 25. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram, e eis que seu senhor, estendido morto em terra. E aí nisso que acontece, Eude já voltou para Israel, chama o povo, convoca o povo de Efraim e vai à guerra contra os moabitas para livrar o povo dos moabitas. Lá no verso 28 diz que ele diz ao povo, segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. Desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Verso de número 30 diz que o povo ficou ali, a terra ficou em paz 80 anos, e o verso 31 faz a menção a Sangar, que derrotou ali os filisteus. Veja que Sangar também é um juiz de Israel, mas é tratado de forma bem breve, enquanto Eude tem quase todo um capítulo destinado a ele. Esses acontecimentos aqui do capítulo 3 ocorrem na Transjordânia, né? Então, nas tribos de Ruben, Gad e Manassés, provavelmente porque os moabitas vinham daquela região, e aí eles trazem então uma paz. Agora, com a derrota do rei Eglon, eles trazem uma paz para aquela região ali da Transjordânia. Nós podemos aqui, nessa história, levantar questionamentos a respeito do caráter de Eude, né? Eude era um líder, sim, era de fato um líder, mas, né, o texto requer que nós julguemos aqui o caráter de Eude, de como ele usa, né, de traição, de como ele usa de falsidade, de sagacidade, de astúcia, para então realizar o seu intento ali de derrotar o rei Eglon. Perceba que não irmãos, na história de Eude, tudo bem que no verso 15 a gente tem a menção a Deus, mas na história de Eude a gente não tem uma ideia de que Deus está conduzindo Eude à guerra e ao livramento. Quando o texto começa a falar de Eude propriamente dito, vai falar da sua inteligência, da sua habilidade para a guerra, da sua astúcia. Claro que tudo isso são permissões de Deus, né? Mas requer-se aqui que se julgue esse personagem. Você pode questionar se ele foi ali um herói, se ele foi um vilão, a depender do ponto de vista, né, adotado. Para os moabitas ele foi um traidor, né? Já para
os israelitas, ele foi um libertador enviado por Deus, mas um libertador com um caráter um tanto quanto duvidoso, né? Ele era inteligente, mas era ao mesmo tempo cruel. E isso fala um pouquinho sobre as pessoas que Deus usou para libertar Israel, que não necessariamente eram de caráter correto. A gente vê depois com Sansão essa mesma coisa. A gente vai ver que Gideão tinha algumas questões, né? Jefité também. Então, os líderes que Deus levantou nesse tempo não eram líderes de caráter totalmente correto. Havia algumas dúvidas sobre seus caráteres, né? Mas são os líderes que Deus levantou. O capítulo de número 4, juntamente com o capítulo de número 5, vai falar sobre o ciclo dos cananeus, a dominação dos cananeus em Israel e a liderança ali de Débora e Baraque. A gente vê então no verso de número 1 que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Então, enquanto Eude era líder, tinha ali uma fidelidade a Deus. Depois, o verso de número 1, então, traz que o povo se tornou mal perante o Senhor. Aqui traz a ideia, então, de que Eude, veja, era um herói, né? Traz a ideia de que Eude foi fiel a Deus após esses acontecimentos, né? Então, o povo se desvia quando Eude morre, e de forma que vem um novo rei, um novo agente de castigo. Esses inimigos de Israel são agentes divinos do castigo, são pessoas que Deus levanta para castigar o povo. Então, todo o livro de Juízes, a gente precisa entender que Deus levanta os seus agentes. Deus levanta os seus agentes para castigar, Deus levanta os seus agentes para livrar. Então, todos esses reis inimigos são agentes de Deus, são pessoas que Deus levanta para castigar Israel, ao mesmo tempo que Deus vai levantar juízes que vão trabalhar a libertação de Israel. Então, veja o verso 2. Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era comandante do seu exército, que habitava em Aruzete-Ragoim. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Importante a gente relembrar aqui que Azor foi a cidade descrita lá em Josué 11, do 1 ao 15, conquistada por Josué. E diz que Josué destruiu toda esta cidade, né? Jabim é um nome, não é um nome de uma pessoa, mas é o cargo em si, não é um nome pessoal. Veja que lá em Josué 11:1 diz assim: tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Siron, ao rei Aquisaf, né? O início da campanha ali de Josué no norte. Azor seria o líder, a cidade líder, né, da região norte, e Jabim seria o seu rei. Então a ideia é que Josué conquista esta cidade, a destrói por completo, mas que alguns habitantes dessa cidade fugiram, que não está relatado lá em Josué, mas a ideia é que alguns conseguiram fugir, sobreviveram então à destruição de Josué, reconstruíram a cidade e agora retomam ali um domínio sobre ela, inclusive sobre o povo de Israel durante 20 anos, né? A partir daqui, do verso 4, a história então vai ser a história de um comissionamento de uma pessoa, né? Vai ser um chamado de uma pessoa através de Débora, a profetisa, mas essa pessoa vai resistir ao chamado. Então a gente vai ver essa história dividida aqui em 4 atos, né? Vai do verso 4 ao verso 5, que é o agente profético, né? O agente profético que é Débora. Do verso 6 ao verso 7 nós temos o comissionamento de Baraque. E no verso 8, a hesitação de Baraque. Baraque então vai hesitar e vai retroceder. E no verso 9 nós temos a promessa ali da presença divina com ele. Então veja, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Mandou o verso 6 chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros, suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei.
porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Existem aqui algumas coisas interessantes que a gente precisa aprender aqui de Débora, né? Débora era então uma profetisa, verso 4, né? Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, ou em outras traduções, ela se assentava debaixo da palmeira de Débora para julgar entre Ramá e Betel, portanto fora de Siló, a cidade onde estava a Arca da Aliança. Então perceba que quando ela se assenta, né, para julgar Israel, veja o verso 4, julgava Israel naquele tempo. Traz uma ideia, irmãos, muito paralela ao que Moisés fazia, né, de julgar as causas do povo. Então, o texto aqui coloca Débora na mesma linha de liderança de Moisés. Ela se assentava para julgar Israel. Julgar, neste caso aqui, nas suas causas, nas suas queixas judiciais, forenses, nas suas disputas. Não é isso que Débora está fazendo. E ela é uma alternativa ao sacerdócio corrompido, o sacerdócio, né, que ficava em Siló, que já provavelmente estava idolatrando a outros deuses. O povo queria uma mensagem de Deus, então eles vão até Débora. Eu vejo os filhos de Israel subiam. Então, essa expressão, os filhos de Israel, traz a ideia de todo o coletivo ali de Israel indo até Débora para ouvir a voz de Deus. Então, Débora era uma profetisa e fazia ali o ofício de julgar, né, a Israel, um ofício forense. Não era de fato uma governante do povo, embora em alguns momentos ela recebe essa atribuição. Ela manda então chamar Baraque, porque Débora não é resposta de Deus. Débora é profetisa. Débora vai apontar para a resposta é Baraque, né, em que Deus chamou para resolver essa crise. Débora então chama Baraque e comissiona ele. Veja, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai, olha o imperativo, você tem que ir, levar gente ao Monte Tabor, tomar contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Veja, e ela comissiona, mas também dá estratégia. Vai até o Monte Tabor e busca lá os filhos de Naphtali e de Zebulon. Né? Porém, o que acontece lá no verso de número 8? Baraque, ele hesita, né? É uma hesitação tal como a de Moisés, tal como a de Gideão, né? Então ele diz: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. O que deveria ter acontecido é que do verso 10, o texto deveria ir, do verso 7, né? O texto deveria ir para o verso 10, a ação de Baraque. Então Baraque convocou a Zebulon e Naphtali e subiram 10.000 homens. E não é isso que acontece. No verso 8 e 9 traz a hesitação, ou seja, uma falta de fé de Baraque na presença de Deus, nas promessas. E ele pede então para que Débora vá com ele, porque Débora simbolizava nesse momento a garantia da presença de Deus. Ela é a profetisa, ela é a voz de Deus. Então Baraque pede a presença de Deus indo com ele. E a resposta de Débora a Baraque vem de uma forma bem inusitada. Ela responde: certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, a resposta da hesitação deveria ser: e Deus te comissionou, vá adiante, certamente você vai conquistar. E não é isso. Débora até afirma a presença de Deus, afirma que ela vai junto com ele, mas, né, há um fato inusitado, que quem vai matar Sísera é uma mulher, e quando essa mulher matasse Sísera, Baraque então saberia que ele foi realmente comissionado por Deus a fazer essa guerra. O verso de número 11 faz uma breve pausa para falar de Éber, né, o queneu, da família aí do sogro de Moisés, filho de Obabe, cunhado de Moisés, e dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, né? Na verdade, Obabe, como está lá em Números 10, 29, é cunhado de Moisés, que vem da família do sogro de Moisés, né? Por que o texto traz essa menção aqui aos queneus? Porque ele vai voltar lá a partir do verso de número 17 em diante e vai ser crucial ali para a morte de Sísera. Então o povo de Israel, a partir do verso 12, vai à guerra contra Sísera. O verso 14
Débora faz um novo comissionamento a Baraque, né? Um novo ânimo, uma nova exortação, dizendo que esse é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos, né? Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Então veja essa frase, o Senhor não saiu adiante de ti, retoma lá a hesitação de Baraque, né? No verso de número 8, então dizendo para ele ter confiança de que Deus estava com ele, né? E o que acontece é que o Senhor, não é Baraque nem Débora, o Senhor derrota Sísera e todos os seus carros, né? E Baraque, então, persegue os exércitos dos cananeus. Aí do verso 17 ao verso 24 vem uma outra história, né? Que é a história propriamente da morte de Sísera, né? Jael, mulher de Heber, Jael, mulher de Heber, da família lá dos queneus, sogro de Moisés, né? Está lá em sua tenda, quando avista então o comandante Sísera indo em sua direção, dá a guarida para Sísera, coberta Sísera, coloca ele dentro de sua tenda, pede para que ele se deite, fique escondido ali debaixo da coberta, leva água para ele. Na verdade, ele pede água e ela dá um odre de leite. E o auge da cena vai para o verso 21, que diz: então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Veja, ele estava dormindo cansado, né? É uma situação semelhante ao rei Jabim, lá no capítulo 3, onde as pessoas vão achar que ele estava no banheiro. Olha como são inusitadas as mortes dos inimigos de Israel, porque traz a ideia de que é algo cômico, é algo irônico, é algo assim simples, porque Deus está realizando, não é uma grande luta com uma cena épica, não, é algo tão simples, banal, que ninguém imaginaria que um rei ou um comandante de um exército fosse morrer dessa forma. E o verso 23, veja, assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os terminaram. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui nesse contexto, né? Que Deus suscita os seus heróis, né? Que Deus suscita os seus instrumentos de livramento, de salvação do povo, que esses heróis nem sempre têm um caráter assim correto, né? Esses instrumentos de Deus, embora Débora, dos juízes de Israel, seja a que tem um caráter mais acertado, né? Não, nada a se questionar dela, né? E marca também o ápice agora de Israel, porque a partir daqui os próximos juízes, Gideão, Jefté, Sansão, eles terão um caráter bastante duvidoso. O capítulo de número 5 mostra de novo o acontecido no capítulo 4, porém de forma agora poética, né? E a gente vai ver na próxima leitura. Que Deus abençoe seu dia. A gente se vê então no próximo episódio do nosso programa Leitura Guiada.